Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso sobre oração. Nós estamos parafraseando, estamos utilizando, na verdade, nós estamos utilizando aquela frase que os discípulos disseram ao nosso Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Então nós estamos fazendo isso, irmãos, e para isso estamos dando uma transitada pela palavra de Deus para entendermos em que nós estamos corretos, em que nós precisamos avançar, para entendermos todos os descompassos que porventura tenhamos nas nossas vidas quanto à oração. Irmãos, a oração é absolutamente importante para nós. Por quê? É através dela que nós conhecemos a Deus, que nós nos relacionamos com Deus. Até para que você conheça a palavra de Deus, é necessário que o Pai te dê inteligência, que o Pai revele para você, que o Pai revele para nós. E isso, irmãos, é fruto de oração. Quando eu digo oração, não são meras petições rápidas, mas são momentos em que nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos para que Ele fale conosco. Nós meditamos nas Suas palavras vindas através do Seu doce Espírito nos nossos corações diretamente, ou quando o pastor fala, ou quando nós lemos a palavra de Deus. Então nós absorvemos isso e nós vamos meditando e o Senhor vai falando conosco. Esse é um modo da oração. O outro são as nossas petições. E elas precisam vir principalmente a partir dessas considerações que o nosso Pai nos faz. Por exemplo, nós observamos o texto que diz: não andeis ansiosos. Então, nós caminhamos e nós meditamos e o Senhor vai falando conosco, vai falando. Você está ansioso por quê? Isso de fato é importante? Eu já não cumpri, eu já não te sarei várias vezes, eu já não supri várias vezes, porventura te faltou alguma coisa. Então, mas eu continuo ansioso. Então, quando eu vou pedir uma coisa a Deus, eu já peço em conformidade com aquela revelação que Ele já me trouxe, que Ele já falou comigo. Entende? Nós precisamos ver as coisas acontecendo, frutos da nossa oração. Porque senão nós seremos meramente religiosos vazios. Enfim, tantas e tantas coisas que nós já falamos anteriormente. Não é? Então, irmãos, façamos das palavras do Senhor, das palavras dos discípulos as nossas. Senhor, ensina-nos a orar. Vamos tratar hoje, irmãos, de um ponto crucial nas nossas orações. Um ponto extremamente, que eu julgo, extremamente problemático com respeito às nossas orações e à nossa vida de modo geral. Oremos para que o Senhor fale conosco, temos nossas mentes, nossos olhos, em nome de Jesus, todos abertos para que possamos entender. Pai, muito obrigado por este dia abençoado. Muito obrigado, Senhor, por cada luta, cada vitória. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado porque o Senhor tem trabalhado-nos para avançarmos e crescermos e estarmos no Senhor, com o Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, trabalha-nos, Pai, para que sejamos verdadeiramente filhos teus, que tenhamos esse relacionamento de pais e filhos, não só na nossa cabeça, mas em verdade, Pai. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus, que sejamos instrumentos nas tuas mãos, que tenhamos os nossos olhares voltados aos negócios do Senhor, não aos nossos. Que andemos em confiança, que andemos em liberdade, que andemos em amor. Fruto desse relacionamento, Pai, que nós temos com o Senhor. Aprofunda-nos no teu ser. Faça-nos conhecer, Pai, as insondáveis riquezas que há no teu amor, que há no teu Filho, que há na tua graça.
que há neste relacionamento. Senhor, que a oração não seja meramente um momento rápido, difícil mas que em nome de Jesus que nós entendamos como relacionamento, que o Senhor se revele a nós verdadeiramente. Abençoa-nos essa noite. Abençoa, Senhor, cada irmão que está ouvindo, cada família representada. Que o Senhor possa, Senhor, se mostrar forte na vida deles. Limpando, abençoando, curando, seja qual área que for. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vamos voltar a Marcos capítulo 11. Em Marcos capítulo 11, nós temos um texto que nós já lemos, né? Então, vou pegar o finalzinho dele para a gente dar continuidade. Marcos 11, verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E, quando estiverdes orando, agora vem os nossos pontos, tá bom? E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que perdoar? Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Verso 26. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, eu julgo que esse é um dos maiores problemas que nós temos nas orações hoje em dia. Irmãos, se nós não perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, tampouco o nosso Pai Celestial nos perdoará. Então, as nossas orações estarão interrompidas. Por quê? O não perdão já caracteriza um modo de pensamento, um modo de vida em que nós levamos. Não é um modo de abertura para Deus. Não é um modo de andar em conformidade com o que Deus diz. Fica claro. Não é um modo em amor. Irmãos, nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar, ou as nossas orações serão interrompidas. Esse perdão, irmãos, está absolutamente relacionado com o amor. Com amar. E o que é amar? O centro decisório do meu ser, o centro decisório do meu olhar se desloca para o objeto amado. É isso. Então, quando eu não perdoo o meu parente, o meu irmão, quando eu não perdoo, irmãos, significa que eu não o amo verdadeiramente. Significa que eu estou investindo, significa que de alguma maneira é bom eu estar ali perto daquela pessoa, mas eu não a amo. Então eu não a perdoo. Há sempre ressalvas, há sempre questões, há sempre no fundo aquela crueldade, aquele mal que quer ver aquela pessoa de alguma maneira cair. Entende, irmãos, como que a nossa oração será destruída? Ela pode se transformar até em um objeto diabólico. A nossa oração. Porque a nossa oração estará repleta de vinganças. As nossas motivações estarão repletas de coisas, de ódios. Se nós não perdoarmos. Não tem jeito, irmãos. Ou nós perdoamos, ou deu tudo errado. Eu não vou entrar aqui,
mais detalhadamente sobre o que é o perdão e como ele se dá. Aí é um outro estudo longo. Um dia nós faremos uma sequência de aulas parecidas com essa. Nós estamos vivendo vida no Espírito, oração, qual a outra da domingo de manhã? Contação de história, falando sobre o perdão, como ele se dá. Mas, irmãos, avalie o seu coração. Se tem ódio, se você não está perdoando, irmãos, a sua oração, ela não vai frutificar. Você precisa entrar no seu quarto e dizer: Senhor, eu não perdoei fulano. Senhor, eu estou pedindo um carro porque a minha tia tinha um carro e não emprestou para o meu pai quando ele precisou. E agora eu quero ter um carro melhor do que o dela. E agora, sabe, você despejar seu coração. Todas as mazelas, todas as diabolices que existem no seu coração, nos nossos corações, devemos despejar para o Senhor. Ou essas coisas tomarão corpo e as nossas orações não serão aceitas. Irmãos, o ato de crer aqui no verso 24 é o ato de depender de Deus, confiar em Deus, esperar, autoavaliar. Tudo isso, irmãos, está relacionado ao crer, que está escrito aqui, olha. Verso 24. Por isso vos digo que quando orares, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim feito convosco. Esse crer não é meramente você... o crer, ele é acompanhado por tudo isso que eu estou dizendo. Ele é acompanhado por tudo isso. Acompanhado por uma série de obras, não é? O amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis. Eu vou repetir isso, irmãos. O amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis. Irmãos, na congregação Ministério da Verdade que Liberta, eu tenho encorajado os irmãos a estarem abrindo as portas das suas casas para receberem pessoas, para convidarem pessoas para estarem lá, para fazer uma reunião mensal, uma reunião semanal. Como os irmãos acharem melhor, estamos nos dispondo a fazermos isso. Irmãos, e dou graças a Deus porque o Senhor tem falado ao coração dos irmãos e tem começado a haver um romper nesse sentido. Por que disso, irmãos? Por que eu tenho feito isso lá na congregação? Porque nós precisamos amar, e não é amar só de palavras. E, irmãos, se nós temos problemas uns com os outros, nós precisamos resolvê-los. Nós precisamos resolvê-los em perdão, em amor, ou as nossas orações não serão ouvidas. Ou as nossas orações serão repletas de malignidades. Não tem jeito. Não tem jeito, irmãos. Então, quando você convida aquelas pessoas para dentro da sua casa, você está abrindo o coração a Deus. Faça isso. Em nome de Jesus. Sabe? Faça isso na sua casa. Chame a sua sogra, a sua tia, o seu irmão, a sua irmã. Que você tem dificuldade de relacionamento. Que aquele resquício, aquele adoecimento por falta de perdão ficou guardado no seu coração, ainda está. Ah, mas ele não veio me pedir perdão. Irmãos, no momento, sobre o que nós estamos falando aqui, não interessa. Ainda. Tá bom? Você precisa perdoá-los nos termos em que Jesus diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Esse é um tipo de perdão. E é nesses termos que nós estamos falando aqui.
Você deve criar ambiente, nós devemos criar ambiente para que possamos perdoar-nos uns aos outros. Precisamos, irmãos. Ou nossa vida cristã é uma mentira. Foi o que o Senhor Jesus fez, foi o que Deus Pai fez. Ele sozinho, não tinha ninguém por ele, não tinha ninguém que o queria, não tinha nada a seu favor. E ele vem e cria um ambiente para nos perdoar. E em resposta à ação de Cristo, nós, ou nem todos nós, buscamos perdão. Reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que somos falhos, reconhecendo. Talvez o reconhecimento dessa pessoa que te feriu, ou se você feriu alguém, busque perdão, busque perdoar. Talvez o reconhecimento dessa pessoa que te feriu só virá após um grande tratamento de Deus na vida dele. Assim como o nosso para com Cristo. O tratamento de Deus em nós é que faz com que nós reconheçamos que somos pecadores e que dependemos de Cristo. E quanto mais esse tratamento acontece em nós, mais admirados e mais amorosos e mais apaixonados, eu não gosto dessa palavra de jeito nenhum, pela conotação que ela ganhou hoje, né? E mais, então tira apaixonado daí, tá bom? Não tem apaixonado aí. E mais servis e mais entregues a esse amor, reconhecendo que somos pecadores. Sabe? Que o Senhor nos ajude. O amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis. Como eu direi que amo a Deus e odeio o próximo? Se eu não amo a Deus, se eu não amo meu próximo, a quem eu vejo, amarei a Deus, a quem eu não vejo? Não. Claro que não. Mateus 5, 23 e 24. Estamos indo para o Sermão do Monte. Mateus 5, 23 e 24. Irmãos, olha que seriedade isso. E o problemático é porque nós não vemos os pastores pregando isso aqui. Mas é de jeito nenhum. Olha, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você está indo levar a oferta ao altar. E você se lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Você agiu mal. Você sabe que agiu mal. Verso 24. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E, então, voltando, faze a tua oferta. Irmãos, qualquer sacrifício, qualquer ação nossa para com Deus deve ser precedida de nós nos reconciliarmos com aqueles os quais nós ferimos. Não tem nem o que comentar, não é isso? Não tem nem o que comentar. Toda oferta, todo dízimo, toda ação, todo louvor, toda mãozinha para cima, todo glorificar, tudo que você entrega a Deus deve ser precedido de uma reconciliação. E aí, irmãos, nós temos vários níveis de reconciliação, como eu disse anteriormente. Talvez não adiante você chegar na sua sogra e falar: olha, minha sogra, eu te feri, eu quero te pedir perdão, e eu quero que a gente acerte, eu quero. Talvez não seja nesses termos. Mas quando você abrir a porta da sua casa para sua sogra,
para o seu cunhado, para sua cunhada, ela adentra lá e você o serve, sabe? Abrindo o seu coração, rompendo, pedindo a Deus em secreto, Senhor, meu coração tá preto, eu não gosto dessas pessoas, não tenho interesse por elas, mas eu preciso que haja uma liberação, um perdão da minha parte. E naquilo que essas pessoas me ferem, eu preciso que elas deixem de fazê-lo. Mas, como deixarão de fazer? Eu tranco a porta e deixo ela de fora. Irmãos, depois eu digo que as amo. E não, você não as ama. Existe dívida. Por exemplo, quando a gente fala de sogra, né? Há uma dívida aí. A sua sogra é a mãe do seu cônjuge. Sem a sua sogra não haveria o seu cônjuge. Então, sabe tudo de maravilhoso que existe no seu cônjuge? Aquele traço de personalidade, aquele traço físico que tanto te atrai, que é tão legal. Isso, irmãos, em parte vem da sua sogra, você deve a ela. Falando de sogra, né? Irmão de sangue. Irmãos de sangue, tem nem o que dizer, a dívida que um tem com o outro, uns com os outros. E não é na dívida, sabe? Eu estou citando a questão da dívida para que os irmãos entendam assim, a necessidade que temos de perdoarmos. Sabe por quê? Eu sei da dívida gigante que eu tenho com os meus irmãos. Se eu não os perdoo, se eu não estou disposto a isso, irmãos, eu vou perdoar quem? Eu vou amar quem? Não é? Então, repito para os irmãos. Se você vai levar uma oferta, se você vai fazer qualquer coisa na casa de Deus, para Deus, esteja em um trabalho efetivo de reconciliar-se com aqueles os quais você feriu. 6, versos 12 a 15. Mateus 6, versos 12 a 15. Esse é o final do Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Certo. Ele acabou de dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, não é? Certo. No verso 14, isso, irmãos, está no verso 12, tá? Isso está no verso 12. No verso 14, ele retoma devido à necessidade, devido à gravidade do assunto. Ele retoma dizendo: porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Se nós não perdoarmos as ofensas dos homens, o Senhor também não perdoará as nossas ofensas. Aqui, irmãos, vem uma série de coisas que vão do verso 17 que segue, que tem tudo a ver também com oração. Eu só vou ler, tá? Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Não é para pôr, irmãos, em holofotes, não é para pôr no rádio, não é para fazer essas coisas que você está jejuando.
Camiseta, estou orando por você. Eu estou orando pelo Brasil. Eu disse que só iria ler, né? Desculpe. E sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Verso 19. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Sabe, irmãos? Não acumuleis. Isso é assim, olha, não se dê muito ao acúmulo. Olha, sabe, assim, se der, não acumuleis. Nossa, isso, irmãos, isso é muito forte com respeito à nossa oração, com respeito a quem nós somos, o que nós estamos fazendo, o tipo de evangelho que estamos pregando, o tipo de coisa que nós buscamos no Senhor. O que nós buscamos no Senhor, irmãos? Em primeira instância, primeiro, acumular tesouros na terra. Tesouros na terra. E aqui ele diz, aqui, irmãos, está nos mesmos termos, no mesmo peso. Se você não perdoar os seus irmãos não, os homens, tá bom? Os homens, não é irmãos. Se você não perdoar os homens, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. E aí o próximo ponto é, quando você jejuar, jejue em secreto. Ah, mas é mais ou menos, vamos fazer diferente. Jejue em secreto. Próximo, não acumulei para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corrói. Mas ajuntais tesouros no céu, onde a ferrugem e a traça não corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem trevas, quão grandes trevas haverão? Quão grandes trevas será? Sabe, irmãos? É isso. Mateus capítulo 18, verso 35. Tudo isso, irmãos, são palavras de Jesus. Então, assim, não tem muito caminho pra gente ir, não, sabe? Jesus falando. 18, verso 35. Aqui é o final da parábola do credor incompassivo. Resumidamente, um homem devia para o outro e uma quantia assim impagável, e esse senhor perdoa essa quantia impagável. E o outro devia para um terceiro uma quantia irrisória. E esse que foi perdoado de uma dívida enorme pegou o outro pelo pescoço, esse que devia uma dívida bem pequenininha, ridícula, e estava apertando o pescoço dele, falando, paga-me, paga-me, paga-me. Então, Então, os homens veem aquilo na rua e vão até o Senhor, esse que havia perdoado a dívida enorme, e falam, olha, aquele homem que você perdoou a dívida enorme está enforcando o outro lá por uma dívida mesquinha. E aí ele pega e chama, fala, mas chama esse senhor, chama esse cabra aqui. E ele vai lá e fala, olha, eu perdoei uma dívida enorme sua, por que você não pode perdoar o outro? Agora você vai para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente, você não vai sair de lá até que você pague o último ceitil, o último centavo, você vai pagar tudo. E aí vem o texto, verso 34, olha. E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Verso 35. Assim também, irmãos, pelo amor de Deus, escuta esse texto. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Eu vou ler de novo. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes
ao seu irmão. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes o seu irmão. Sabe, irmãos? Perdoar os homens é uma coisa, os irmãos é outra coisa. Aqui está falando sobre perdoar os irmãos. Ah, eu não gosto da minha sogra, eu não gosto do meu cunhado, da minha tia. Nossa, essa pessoa não presta para mim, não, me ofendeu. Irmãos, não brinquemos, irmãos, como eu falo, como eu repito, a gente está escrito, é só ler, é só ler. E os pastores fingem que isso não está aqui. Mas isso, não, né? São palavras de Jesus. Então, por isso eu digo, irmãos, esse ponto talvez seja o maior problema com respeito às nossas orações. Falta de amor, primeiramente, e perdão. Eu vou ter que parar. Tinha mais um. Estamos na metade do que eu preparei para hoje. Vamos ter que parar. Pai, em nome de Jesus, somos tão carentes da tua misericórdia e da tua graça. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a perdoarmos. Senhor, trabalha-nos para que nós possamos perdoar de coração os nossos irmãos. Perdoar em verdade. Como a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo nos diz, para que nós não continuemos sendo vencidos por Satanás. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos. Que possamos perdoar. Ó Senhor Jesus. Clamamos o teu nome, Pai, sobre as nossas vidas, porque nem palavras temos para dizer o quanto carecemos da tua misericórdia. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos, transforma-nos dia a dia, que o caráter do Senhor seja manifesto em nós. Pai, que essa palavra possa penetrar os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, estou entregue a Ti, entrego cada um dos irmãos ao Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, uma noite abençoada, um restante de semana abençoado, de meditação, de revelação do Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Sabe, irmãos, muito obrigado pela atenção. Jesus abençoe. E até domingo de manhã com a nossa contação de história. Se você não assistiu a contação de história domingo passado, assista. Tá bom? Obrigado. Com Deus.